querido e querida, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Pela Manhã. Hoje, quinta-feira, dia 18 de junho de 2026. Estamos aqui para mais um programa. Glória a Deus. Por isso, o tema de hoje é fidelidade antes da grandeza. Fidelidade antes da grandeza. Lembrando que a gente está na semana, na verdade, no mês dos dons e talentos, onde a gente está aí conversando sobre dons e talentos e pensando como eles funcionam, como identificar, como articular isso, como aprimorar, todos esses detalhes que fazem parte da nossa jornada. E hoje a gente vai falar sobre fidelidade antes da grandeza e o texto está no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 16. Então, já vai se localizando aí, tá? Lucas 16, 10. E enquanto você se localiza, deixa eu te dar uma notícia. Hoje, a partir das 20 horas, vai começar a turma do Método Oica ao vivo. 8 horas, a turma ao vivo. Lembrando que são 4 encontros comigo, de 8 da noite às 10 da noite. A gente vai ter 1h30 de conteúdo, depois aberto para perguntas e respostas. E o objetivo desse Método Oica aberto é a gente ter troca. Então, é ao vivo ali, você vai estar comigo. A turma já está montada e se você ainda não se inscreveu, dá tempo. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Ou você pode pedir informação direto lá no grupo. Lembrando que a gente tem um grupo aqui do Pela Manhã. Toda sexta-feira a gente abre o grupo pra galera dar feedback, contar como tem sido. E se você não faz parte do grupo, esteja lá. É bênção. Todos os dias sai um resumo do devocional. A galera toda sexta-feira conversa, troca. É muito bom pra gente caminhar mais perto, tá certo? E, além de tudo isso, nós temos a apostila também aqui do devocional, que você adquirindo uma vez ao mês, você faz aí o pagamento e todos os dias você recebe um conteúdo mais profundo de tudo que é detalhado, relatado aqui no devocional. Inclusive, a apostila ela tem exercício. Então, pra galera que quer pôr em prática o devocional, quer ir mais fundo, a apostila ajuda muito, tá certo? Tudo isso está disponível aqui no Pela Manhã. E, além disso tudo que eu falei, nós ainda estamos no projeto Mudança, tá? A gente está terminando de arrumar o escritório que já tá completamente diferente, graças a Deus e a você que participou. Vou deixar o Pix aqui embaixo, você pode contribuir com qualquer valor e ore para que a gente consiga quitar a máquina. O dia que eu quitar, eu vou vir aqui falar, tá, gente? A gente parcelou, ainda estamos pagando as parcelas e o dia que eu finalizar esse pagamento, eu vou vir aqui falar, gente, acabou, aleluia! E vai ser bênção pra glória de Deus. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vamos fazer o Pela Manhã chegar em muita gente ser abençoada. Amém? Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Dito tudo isso, vamos para o texto, Lucas 16, 10. Que inclusive a gente já meditou nesse texto, tá? A gente já meditou nesse texto, mas de novo eu voltei nesse texto. Por quê? Tá até grifado o meu aqui. Porque essa ideia da gente entender a fidelidade no oculto vai fazer muita diferença no tema desse mês, tá? O texto diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Pois bem, por que eu falei que esse texto vai fazer sentido com tudo que a gente vai conversar aqui? Vou explicar para você. Quando a gente fala de dom e de talento, de certa forma, assim, a gente acaba por acreditar que isso tem a ver com projeção. Então, quando a gente pensa em dom, quando a gente pensa em talento, a gente pensa em fama, a gente pensa em alcance. Muitas vezes a gente acaba por associar uma pessoa talentosa em uma pessoa famosa, em uma pessoa conhecida. A gente acha que aquilo que é bom, que aquilo que deve ser visto tem que estar em evidência. E, de fato, faz sentido isso, né? A própria palavra nos diz que não se acende uma candeia para pôr embaixo da mesa. Então, o que o texto está dizendo? Quando alguém se destaca, quando alguém entra em evidência, essa pessoa precisa, de fato, ser projetada, ela precisa ser mostrada. Por quê? Porque aí mais gente vai ser alcançada, porque mais gente vai ser abençoada. Então, é legal, é coerente que alguém com um dom extraordinário, com um talento extraordinário, esteja em evidência, para que esse dom e esse talento alcance mais pessoas.
Até aí tudo certo. Eu não tenho crise com fama. Eu não tenho crise com a mentalidade da fama. Tem gente que tem: "Ah, não quero aparecer", né. Tem gente que adora esse discurso: "Eu não gosto de aparecer, eu sou o menor da casa, eu sou o vermezinho de Jacó". Tá, não gostar de aparecer, não gostar de estar em evidência, tudo bem, faz parte da característica de cada um. Mas a gente também precisa entender que muitas vezes no reino, o que a gente faz, a maneira como a gente soma, precisa estar em projeção e não é sobre a gente. É sobre as pessoas que vão ser abençoadas através do seu posicionamento, através do seu alto alcance. Então você se posiciona, você alcança mais, você vai mais longe, não por você, mas pelas pessoas que vão ser abençoadas por causa de você. Compreende isso? Isso é um ponto que a gente precisa deixar bem claro, sabe? Porque tem gente que traz muito pra si. Ah, mas eu não quero. Tudo bem, mas não é sobre você. Tem muita coisa que eu também não quero, mas não é sobre mim, não é sobre a Carmozina. Vai muito além. Se Deus me deu algo, esse algo é para abençoar vidas. Então, a ideia da projeção, a ideia da grandeza, quando Deus faz crescer, Deus soprou teu nome. Para quê? Só para você ter fama? Só para você ter bons networks? Só para você ser uma pessoa conhecida quando chega, uma pessoa conhecida quando sai? Não. Deus sopra o nome de algumas pessoas, Deus levanta algumas pessoas, Deus destaca algumas pessoas, porque às vezes o que ela carrega precisa ser derramado em mais pessoas, mais gente precisa ser alcançada por aquilo que ela leva. Eu entendo muito dessa forma. E eu sei que isso é importante. Tinha gente que realmente tinha que despontar de alguma forma para que aquilo que a pessoa carregava chegasse no máximo de pessoas possíveis. Eu acho que o maior exemplo disso, à luz das escrituras, é o apóstolo Paulo. Paulo, ele tinha que ser conhecido em toda aquela região, porque o que ele dividiu, o que ele partilhou, vem até hoje. Então, tem coisas que são tão profundas, tão belas e tão bonitas que tem que ser realmente, projetado para muita gente. Dito isto, essa parte, né, da questão da gente ter a consciência de que a projeção ela é benéfica para o reino, tem gente que vai precisar viver isso para que o reino seja expandido, não é o seu nome que está sendo expandido, é o nome de Jesus através do seu nome. Tendo dito isto, existe um passo antes disso. E quando esse passo não é bem dado, é aí que dá problema. Que passo é esse, Carmozina? É justamente o passo de você ser fiel quando ninguém está te vendo. É justamente o passo de você ser reconhecido, de você ser entregue a Deus, de você ser temente enquanto ninguém está vendo. Porque a fidelidade, o amor, a entrega, a dependência de Deus, ela precisa existir desde o bastidor. Tem gente que tem muita necessidade de ser nomeado, de ser delegado para fazer. Vou tirar até do contexto cristão, vamos pensar no contexto empresa. Tem funcionários que se ninguém pedir, o cara tá vendo a necessidade, mas o cara não faz, o cara vai deixar tudo ruir, tudo ir ladeira abaixo, porque, ninguém falou nada, então eu não vou fazer, gente. Vamos combinar que isso é uma postura tanto quanto egoísta. É ou não é verdade? Se você tá vendo, mas eu não sou pago pra isso. Então, talvez você nunca vai ser. Porque o fato de não demonstrar, o fato de não demonstrar iniciativa, o teu chefe não vai enxergar em você potencial de alguém que pode crescer. Compreenderam o que eu falei isso? E o que eu falei? Isso que eu falei. Então, muitas vezes eu vejo pessoas que elas só querem fazer, só querem ser com o título. Elas só querem, de fato, se posicionarem quando alguém bateu nas costas do estapinha, quando alguém delegou, quando alguém reconheceu. E ser escravo, né, ser dependente, não vou nem falar escravo, mas ser dependente do título para ser é muito complicado, porque aí você não é, foi o título que te tornou. Existe uma diferença sobre isso, né? Existe a pessoa que, por exemplo, ela é líder nata. Ela vai liderando, liderando por onde ela passa, ela junta todo mundo, ela bota todo mundo no mesmo foco, ela influencia, ela tá sempre no meio da rodinha, a rodinha em volta dela. Ela já é líder. E em algum momento da vida dela, ela vai ter um cargo de liderança, seja numa igreja, numa empresa e tudo mais. É um reconhecimento de quem ela já é.
Quando eu penso nisso, eu penso em José, que governava onde passava e um dia, por ser naturalmente governador, recebeu o título. Pá, tu é governador. Moisés, libertador. Ele já tinha um instinto, por assim dizer, a inclinação de libertar, desde o momento que ele vê um egípcio agredindo um hebreu e ele mata o egípcio. Ali, ele está dizendo, eu já estou defendendo meu povo. Eu nem sei, não tinha... Sarsa não tinha falado com ele, Deus ainda não tinha aberto os olhos dele, não tinha acontecido nada. Mas ele já estava sendo inclinado para aquilo ali. Então, quando a pessoa ela já tem uma inclinação, quando a pessoa ela já tem um olhar para aquilo ali, fica muito mais fácil dela simplesmente exercer. Por quê? Porque ela vai ser reconhecida apenas. É igual o cara que ele não tem o título de pastor. Todo mundo conhece alguém assim. Se você conhece alguém assim, bota aqui nos comentários. O cara é gente boa, o cara cuida de gente. Se você falta o culto, ele te pergunta. Ele é sempre preocupado, ele é ok, ele é legal, ele é gente boa, mas ele não tem o título. E aí vai chegar o dia que ele vai ser reconhecido, que alguém vai falar pra ele, fulano, tu é pastor mesmo, tu é líderzão mesmo, você precisa ser reconhecido. Chega a hora desse cara. Mas quando chega a hora, ele já exerceu isso, ele já exerce isso, ele já é fiel no pouco. E quando se fala de fidelidade no pouco, tem muitos aspectos, né? Mas quando eu penso no aspecto do dom e do talento, é justamente essa pessoa que aprendeu a exercer o seu dom, que aprendeu a exercer o seu talento sem aplausos, sem tapinha nas costas, sem gente dizendo, vai lá, você vai, faz, sabe, você é o máximo, você é bom. Sem isso, é a pessoa que ela é segura, que ela já tem identidade, que ela já sabe quem ela é e que ela faz isso por Deus, não pela grandeza. Ela faz isso para agradar o Deus dela, não porque ela quer ser vista. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vou abrir aqui um parêntese, nem sei se eu poderia, mas eu vou. Vamos lá, me dá a mão, vamos comigo, ladeira abaixo. Eu vou em muitas conferências de mulheres, né? Muitas, muitas. E quantas vezes dá para ver claramente que aquilo não é sobre Deus, é sobre a pessoa que quer aparecer. Gente, me perdoa. Eu sei que isso é um julgamento muito terrível, mas tem gente que você vê o coração genuíno. Não que eu sonde o coração, né? Eu não sondo o coração, quem sonda é Deus. Talvez isso seja até um julgamento. Mas existem pessoas que elas se ensoberbecem porque elas estão aparecendo, porque a foto dela tá no cartaz, porque é ela que vai cantar, porque é ela que vai pregar. Gente, eu tô maluca ou isso existe? Por favor, se eu não estiver maluca, só me sinaliza aqui, tá? Diz assim, não tá maluca, porque tem gente que não... ela precisa de plateia, ela precisa que alguém esteja olhando, ela precisa, então ela faz para ser vista. Isso é muito complicado, porque isso é uma prisão, isso é um lugar muito difícil. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque se a gente for por esse caminho, a gente corre o risco de se perder no que Deus tem pra gente e acabar indo para um lugar que não é o que o Senhor idealiza para o nosso coração. E acabar indo para um lugar que não é o que Deus quer. A gente se perde. Então, para a gente voltar para o que Deus quer, voltar para o centro da vontade dele, a gente precisa ter um coração inclinado a fazer para agradar a Deus e não para aparecer. Aparecer vai ser uma consequência direta do sucesso daquilo que você faz para o reino. Se o que você faz para o reino tem sucesso no sentido de ser bem-sucedido, vai ter sucesso no sentido de aparecer. Essa que é a grande sacada. Davi, muito dos salmos de Davi, ele escreveu sozinho no campo. Ele, Deus e as ovelhas. Quem estava aplaudindo? Quem estava vendo? Quem sabia? Ninguém sabia. Mas era algo que ele já estava gerando no secreto. Então, precisa de alguém que toque bem, mas que tenha unção. Pronto, tem Davi. Que já é fiel sem ser visto. Que já é fiel sem palco. Que já é fiel sem plateia. Ou seja, ele já adorava a Deus quando ninguém estava olhando. E antes de governar uma nação, ele cuidou das ovelhas de seu pai com responsabilidade. E isso é uma coisa também que eu preciso pontuar, porque tem gente que é muito responsável, muito capaz quando a obra é grande. Se for coisa pequena, faz de qualquer jeito ou negligencia. E aí a gente tem um problema, porque quem não dá conta de ser entregue no pouco, não vai ser entregue no muito. É igual a galera que só quer servir no culto de domingo à noite. Domingo à noite eu quero estar na porta, domingo à noite eu quero estar recebendo as pessoas, domingo à noite eu quero cantar. Se você só tem disponibilidade esse dia, é diferente. Mas tem gente que só quer esse culto porque é o mais cheio.
Aí o culto das senhoras, o culto das tias, o culto que é vazio, ninguém quer. Então qual que é o teu objetivo? Qual que é o objetivo que tá no teu coração? É palco? É ser vista? É plateia? Aí tem gente que, eu vou parar de postar na internet porque só 15 pessoas viram. Gente, 15 pessoas recebendo uma mensagem é coisa pra caramba. 15 pessoas sendo abençoadas, 15 pessoas dizendo, tá uma bênção. Então a gente, às vezes, vai associar muito o sucesso do nosso dom ao sucesso no que tange aí ao secular. E a gente precisa guardar o nosso coração disso, porque senão a gente faz evento não para a glória de Deus, não para conversão, mas a gente faz evento para aparecer. A gente não faz conferência porque a gente quer conferir um assunto, a gente faz conferência porque a gente quer mostrar para os outros que a gente sabe falar. E é muito perigoso esse lugar. Quando Deus quer destacar alguém, quando Deus quer jogar um holofote pra alguém, quando Deus quer fazer essa pessoa aparecer, gente, ele faz. Ele faz. Eu lembro que, logo assim que eu reativei meu YouTube, eu vou contar um testemunho aqui pra vocês. A gente não sabia de estratégia, né? Quem cuida das minhas redes sociais é meu marido, que não era dessa área. Agora que ele é. Ele trabalha com isso agora. Então ele tá aprendendo, tá crescendo como profissional. Como eu também tô aprendendo, crescendo como profissional. A gente tá aprendendo junto. E a gente não tinha estratégia. O que a gente fazia era postar o vídeo. E eu lembro que um dos primeiros vídeos que a gente postou, o próprio YouTube começou a entregar. Então, por exemplo, a pessoa acabava de assistir uma pregação de Raquel Lima, entrava a Carmozina Joyce. Mas quem é Carmozina Joyce na fila do pão? Ninguém sabe, mas o YouTube entregou. Ó, que loucura. E o próprio YouTube foi fazendo isso, me entregando para as pessoas, as pessoas foram me conhecendo e eu fui crescendo assim, desse jeito que eu tô contando para vocês. Depois a gente foi aprendendo sobre a ferramenta, foi aprendendo sobre ranking, sobre como entregar, sobre como fazer. Mas antes a gente não fazia nada. Os vídeos lá do Instagram não eram viralizados, não eram impulsionados. Eles simplesmente viralizavam, todo mundo começava a assistir e todo mundo assistia. Deus que falou, vou soprar teu nome, soprou mesmo. Então assim, Carmozina, mas você sentou e gravou? Sim, eu sentei e gravei. Mas você botou lá? Sim, eu botei lá. Mas quem vai dar esse empurrão é Deus. Quem promove a plataforma é Deus. Quem fez Davi ser lembrado no meio das malhadas não foi nem o pai dele. Nem o pai dele, porque às vezes a gente está se esforçando, fazendo o negócio direito, às vezes não é vontade de aparecer, às vezes é um coração obediente, Deus mandou você fazer e você faz, e nem um amigo, nem um parente está te apoiando. Foi o caso de Davi. Samuel estava na casa dele para ungir alguém e o pai dele não lembrou dele, mas Deus lembrou. Existe um ditado aí, né, secular, que diz assim, quem não é visto não é lembrado. Isso é mentira do inferno, porque Deus lembra de quem ele quer lembrar. Deus traz à memória quem ele quer trazer. Deus destaca quem ele quer destacar. Então a gente tem que fazer a nossa parte em fidelidade para o reino, guardando sempre o coração do perigo de começar a fazer para si próprio, guardando sempre no coração o perigo de fazer para aparecer, de fazer pelos homens, sempre com a intenção de fazer para o reino, é para Deus. E aí, com o coração inclinado a fazer para Deus, na hora certa, o próprio Deus vem e faz aquilo explodir. Então, antes da coroa na vida de Davi, teve o campo, teve o verde, teve o pasto. Antes de ser aclamado, Saul matou milhares, Davi matou centenas de milhares. Antes de ter música, antes de ter dança, antes de ter aclamação, não tinha ninguém. Tinha luta sozinho, tinha matar urso sozinho, tinha matar leão sozinho. E ali, na solidão, só ele, Deus, ele era fiel. Tem gente que só quer demonstrar fidelidade, só quer ser prestativo, só quer ser gente boa quando tá dando certo. Quando já deu certo, amada, a gente não precisa mais de você, não. O legal é quem rói o osso junto. Tu rói o osso e quando dá certo, tá lá. Aí é legal. Aí sim, aí mostra que foi fiel lá no pouco e que agora chegou no muito. Deus observou a sua fidelidade nas pequenas tarefas antes de confiar grandes responsabilidades. Isso é uma coisa que Deus vai fazer comigo e com você. Ele vai ver se a gente dá conta se a gente se a gente tem realmente um coração na obra, é nas pequenas coisas. Muita gente acha que eu surgi agora, né? Mas não.
Só líder de jovens eu fui por 6 anos ativa e 2 anos servindo a um outro líder. Já passei por praticamente todos os departamentos de igreja, já fui superintendente de escola bíblica dominical por anos, a parte de ensino da minha antiga igreja. Já dirigi culto de oração 7 horas da manhã por um bom período. Isso nem foi muito lá atrás, não, foi por agora. Então, sempre servindo, sempre servindo, sempre servindo. Não é servindo só quando tem 100 mil visualizações, 200 mil visualizações, quando tem 1 milhão de visualizações. Não, é servindo. É entregando. Então, a fidelidade no pouco vai nos preparar para o muito, porque tem gente que não aguenta muito. Tem gente que cresce por causa do dom, por causa do talento que Deus deu, deixa isso subir a cabeça e se perde. Então, a gente precisa ser realmente moldado e preparado. A gente precisa ser realmente transformado, cuidado, lapidado lá no pouco, para quando chegar no muito não se perder. Não se perder em meio ao caos, não se perder em meio a tudo que vem junto com a grandeza, porque crescer, seja na área que for, crescer na internet, crescer na igreja, crescer no ministério, crescer numa empresa, gente, o bônus sempre vem com ônus. Existe muito desafio em ter projeção. Existe muito desafio em ser uma candeia acesa no ponto mais alto. Tem gente que tem a ambição, né? Eu quero crescer, eu quero ser visto. Poxa, ninguém me reconhece. Cara, quando te reconhecerem também vai ter desafio, vai ter Saul maluco, invejoso, perseguindo, sempre vai ter. Então, o que vai nos sustentar na grandeza é a fidelidade que já é gerada, que já tem raiz desde quando a gente não era nada. Desde quando a gente ainda não é nada, né? Sem espírito. Sem espírito, rapidinho a gente acaba. Mas desde quando ninguém sabia quem nós éramos, desde quando ninguém via, desde quando ninguém estava lá. Então, o Davi, né, que deu conta, por exemplo, de se arrepender rápido quando caiu, que aceitava ser exortado. O Davi, que mesmo em meio a dor, luto, se levantou, se arrumou e foi adorar o Deus dele. O Davi, que celebrava, dançava quando a arca voltava para casa. Esse cara já amava a Deus antes de ser famoso, antes do dom levar ele para algum lugar. E eu acho que essa é a grande sacada da vida, né? Quem aprende a ter um coração constante, seja no baixo, seja no alto, seja no muito, seja no pouco. Isso é um dos maiores desafios da vida, né? Bem, verdade é que a estação muda e mexe com o nosso caráter também. A gente muda um pouquinho, né? Ninguém fica com medo. Eu sou a mesma pessoa desde 1997. Então, tu nem evoluiu, tu evoluiu? Então tá ruim pra tu. A gente muda, a gente cresce, a gente é moldado e transformado, mas em todas essas situações precisamos estar em Deus, estar no nosso Senhor, ok? A promoção de Deus, ela não começa no palco, ela começa no secreto. Tem muita gente que anseia muito pelo reconhecimento e ele precisa vir, né? Às vezes Saul vai nos atrasar, mas não pode nos impedir. Se Deus tem um plano, esse plano vai se cumprir. Mas a promoção de Deus, ela acontece no secreto. É no secreto que Deus olha e fala, tu tá pronto para ser usado para pessoas, tu tá pronto para aparecer, tu tá pronto para crescer, tu vai dar conta. É no secreto primeiro. Então não deixe, né, que a grandeza enche os seus olhos, não deixe que... A gente precisa fazer essa autoanálise. Por que eu tô fazendo isso aqui? O que eu quero? Eu quero aplauso, eu quero promoção, eu quero que as pessoas olhem e digam, uau, o que eu quero? Ou eu quero agradar o coração de Deus? Porque se for para agradar o coração de Deus, eu agrado com porta fechada no quarto também. Então a gente precisa conhecer as intenções para a gente não se perder nisso tudo, tá certo? Eu sei que não é um devocional fácil, porque isso mexe com o interior da gente, né? E é algo que a gente muitas vezes identifica fácil no outro, e nós mesmos a gente tem dificuldade, mas que a gente aprenda que a promoção de Deus começa no secreto. E se você chegou até aqui nesse devocional, a frase de hoje é: quem honra o pouco que tem hoje, se prepara para o muito que Deus tem amanhã. Quem honra o pouco que tem hoje, se prepara para o muito que Deus tem amanhã. Deus tem mais para nós, isso é uma realidade. Mas Ele só vai entregar na nossa mão se de fato a gente estiver preparado para receber sem se corromper, porque mais vale Ele continuar tendo o nosso coração do que a gente crescer e se perder, tá certo? Espero que esse devocional tenha feito muito sentido para você e se fez. Antes de você sair correndo para viver o seu dia, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar por mais esse tempo aqui no Pela Manhã. Te agradeço e engrandeço o teu santo nome, porque todos os dias o Senhor tem estado conosco e o teu nome aqui é glorificado.
Obrigado pela tua graça e o teu favor que em nós opera. Nos guarde, nos dê um dia abençoado, nos dê uma noite, Deus, uma aula que glorifique ao teu santo nome, que a gente aprenda, que a nossa mente se abra, que a gente cresça. Obrigado, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Essa é a minha oração e pedido em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Isso aí, amém. Ó, turma do OICA te espera às 20 horas. E pra galera que vai estudar na terça, vai fazer o gravado, te aguardo amanhã às 7 horas da manhã para mais um Pela Manhã, tá? É sempre um prazer estar contigo. Quinta-feira abençoada para nós. Um beijo e até amanhã. Tchau.